Bom, já botei para gravar. Já vou soltar os slides, já pode começar. Tá valendo? Tá valendo. Bom, mais uma vez, boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à 24ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, mais um projeto sagrado do Templo Estrela do Oriente, que a luz do nosso Pai Oxalá, de todos os guias, de todos os orixás, de todo o universo, possa exatamente nos abençoar. Como a gente sempre faz, no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral, pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos sagrados orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais da nossa casa, nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, Caboclo 7 Estrelas do Oriente, de todas as sagradas falanges que trabalham naquele chão, de todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista. Pedimos que vibrem sobre nós na noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimento, de troca de sentimentos, sempre pautados pelo respeito, pela tolerância, por um amor fraterno. E que, a partir de todas estas sagradas virtudes, possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual um dia chegaremos todos aos pés desse amantíssimo Mestre. E que esse Senhor de todos os planos nos dê a possibilidade, a permissão de dar por iniciada mais uma aula da 24ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Bom, então, dito isto, meus queridos irmãos, mais uma vez, boa noite, Letícia, boa noite, Cláudia, e também boa noite a todos aqueles que depois vão nos assistir gravado ou até daqui a pouco em tempo real, não há problema nenhum. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse módulo 10 é o módulo que a gente fala sobre Exus e Pombagiras, né? Pula até para o próximo slide, Letícia. Então, a gente precisa sempre entender, principalmente, que é o que a gente aborda aqui no curso, precisa dizer que nada surge do nada, né? Exu e Pombagira não caiu de me lembrar que falar de Exu e Pombagira, a gente tem sempre que começar fazendo esse parênteses, citando mais uma vez a cosmogênese divina, né? Vamos lembrar sempre que no início existia o nada, né? E esse nada era um nada e um tudo relativos. Por que isso? Era uma grande força que, se um dia todos os universos, todas as formas de vida, todos os reinos, todas as raças deixarem de existir, qualquer tipo de forma existencial deixar de existir, com certeza absoluta, esse todo, ele continuará existindo em potência. Eu quero sempre lembrar que uma coisa bem interessante para a gente poder raciocinar, quando a gente fala todo, a gente está dando a dimensão exata a essa luz imaterial. Quando a gente trata esse todo de Deus, de Zambi, ou seja lá o que for, que nome for que a gente vai dar, Adonai, Alá, Deus, toda vez que a gente pensa
que esse todo tem um nome, a gente está limitando. E esse todo, ele com certeza absoluta, ele é tudo possível e imaginável que se possa pensar em termos de existência. Tudo derivou dele. Então, se a gente chamar ele de Deus, a gente está, com certeza, criando uma particularidade. E esse todo ele não pode ser considerado uma particularidade. Por quê? Porque ele é o todo. Tudo que existe veio dele. E tudo também que não existe veio dele. Tudo que a gente vê, tudo que a gente não vê. E aí, a partir disso, houve o fator catalisador, o fator de expansão, né? De crescimento, de criação dos universos, das forças. A partir desse momento crucial, esse marco zero, surge uma figura que foi a figura responsável por auxiliar esse todo nas suas criações. Claro que os orixás todos foram importantes, cada um no seu setor, só que o orixá Exu, ele é realmente aquele que tramitou em todos os planos, em todos os reinos, todas as raças, foi aquele que deu movimento na obra divina, foi aquele que com certeza, ajudou a preparar todo o contexto para tudo que vinha depois. Então, no Marco Zero, o Exu da criação, ele foi fundamental. Mais tarde, quando da criação da humanidade, esse Exu da criação ele se desdobra como força espiritual e aí se apresentam os Exus da regeneração, os Exus da transformação. Então, os Exus da transformação são os nossos grandes professores, são os nossos Exus e Pombagiras que a gente lida no dia a dia, na nossa vida, na Umbanda e etc. Né? Então, eu preciso fazer sempre esse parênteses para que a gente possa exatamente diferenciar o que é o Exu da criação, que ele é bem cultuado, né? Nas escolas candomblecistas, principalmente, né? Do Exu e Pombagira, que é cultuado nos terreiros de Umbanda. Entendeu? Então, precisamos ter esse olhar diferenciado. Um veio do outro, porque nada vem do nada. Então, vamos começar a falar, no dia de hoje, sobre Exus e Pombagiras, que eles nos permitam isso. Pode passar para o próximo slide, por favor, Letícia. Esse autor que aí está, Reginaldo Prandi, ele é um grande diferencial no nosso segmento. Ele traz um livro amarelo bem grosso, chamado Mitologia dos Orixás. E ali você conhece, por exemplo, por que Ogum é considerado um orixá guerreiro, por que Xangô é da justiça, por que Oxum é da criação, por que Iemanjá é do mar, e assim sucessivamente. Eu não sei se é mitologia ou arquétipos dos orixás. Eu acho que é arquétipos dos orixás. É um livro amarelo bem grosso, maravilhoso. Então, Reginaldo Prandi nos diz assim: a vida é um pulsar permanente. Em cada passo, em cada avanço ou retrocesso, em cada mudança, enfim, Exu está presente. Tudo começa por ele, e por isto ele será sempre o primeiro. Pois é. Então, a partir daí, a gente precisa entender o seguinte: existe uma concepção dentro do nosso segmento de que nós estaríamos colocando uma alta dose da questão Exu dentro das nossas tradições. Mas não é isso, eu discordo dessa tese. Por quê? Porque Exu ele precisa realmente ter um destaque especial, porque a Umbanda
ela tem como uma de suas principais finalidades fornecer ferramentas para que a humanidade saia da ignorância para a sabedoria. E os grandes professores que transitam por todos os planos, todos os reinos, todas as raças, todas as falanges, todos os habitais, aqueles que não têm portas para os, vamos dizer assim, para criar barreiras, a única falange, né? Vamos estudar muito sobre isso hoje, são os Exus e Pombagiras. Então, nós precisamos, com certeza absoluta, falar deles. Precisamos, com certeza absoluta, entender a importância de Exu e Pombagira. Não há uma falange de Umbanda, não há um orixá de Umbanda que não trabalhe com a força de Exu. Tá? Então, vamos lá. Pula para o próximo slide, Letícia. Se existe algo que muito nos marca, é essa história de ligar Exu a coisas ruins, né? Ligar Exu ao diabo, né? Mas, na verdade, o que é o diabo, né, gente? O diabo, ele, na realidade, ele é um produto que vive numa prateleira onde pessoas que têm segundos interesses precisam venerar esse diabo para que, a partir daí, suas propostas, normalmente inescrupulosas, possam exatamente se justificar, né? Então, se você me perguntar, Luiz, você acha que o diabo existe? Eu diria com certeza absoluta que o diabo é um estado de espírito, né? E dentro de nós, segundo a espiritualidade nos diz e nos disse, nós temos, principalmente na nossa mente, nós temos Deus e temos o diabo. Só que nós vamos alimentar na nossa mente aquilo que as nossas escolhas assim o determinarem. Se você quiser alimentar o Deus que você tem dentro de você, você vai alimentar. Se você quiser alimentar o diabo, também é uma opção sua. Claro que isso aí, a escolha é livre. A única coisa que não será livre é, obviamente, depois que você vai se tornar refém da escolha que você fizer, principalmente se for uma escolha equivocada. Então, a gente pergunta, Exu é diabo? Onde é que essa história começou? Vamos lá. Isso aí eu vou contar para vocês. Pode passar para o próximo slide, Letícia. Como é que a coisa... Isso aí eu vou ler, tá? Então, isso começou, na verdade, na Mesopotâmia antiga, cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Onde é a Mesopotâmia no dia de hoje, gente? Para a gente só ter uma noção, né? É ali mais ou menos entre o Irã e o Iraque, né? Seria mais ou menos geograficamente para a gente poder achar, né? E ali havia uma, entre aspas, uma demonologia, né? Essa demonologia foi criada por antigos sacerdotes, também entre aspas, por pessoas que tinham a vontade exatamente de amedrontar as pessoas, né? Criar toda uma série de vamos dizer assim, de terrorismos mentais, né? Para que, obviamente, se chegasse a algum tipo de vantagem. Então, essa demonologia ela influenciou o povo hebreu, grego, romano, cristão, entre outros, cristãos, entre outros. E essa demonologia ela sobrevive até hoje em rituais satânicos. E sobre isso nós vamos falar durante a nossa aula de hoje. Então, na Mesopotâmia, o que esses senhores, esses sacerdotes, né, eles criaram? Eles diziam ali que os males da vida que não constituíssem catástrofes naturais eram atribuídas aos demônios. Como é que é isso, gente?
desde que esse planeta é planeta, né, cataclismas sempre foi uma coisa natural, né? Então, maremotos, terremotos, entre outras coisas, isso sempre aconteceu. E esses, entre aspas, senhores do saber, né, eles atribuíam esses desastres naturais, né, a esses tais demônios que eles é que estariam provocando isso, e estavam irados, etc, etc e tal. Aí, muda para mim, Letícia, por favor. Aí essa ideia, né, para combater as forças do mal, né, eles determinaram que as pessoas tinham que conhecer os nomes desses demônios. E aí eles começaram a fazer listas quase intermináveis, dizendo que o demônio chefe se chamaria Utuku, olha como está aí, né? E aí está a figura do nosso amigo aí. Pula para o próximo, Letícia, por favor. E aí, segundo eles, esses demônios se dividiriam em machos e fêmeas. Eles tinham uma forma meio humano, meio animal, e aí cabeça e tronco de homem ou mulher, cintura e pernas de cabra e garras nas mãos, né? Então, eles teriam sede de sangue, de preferência humano, mas aceitavam de outros animais. Olha que loucura, gente. Aí, esses demônios, segundo ainda esses sacerdotes, eles frequentariam túmulos, caminhos, encruzilhadas, lugares ermos, desertos, especialmente à noite. Bom, isso lá na demonologia mesopotâmica. Pula para o próximo slide, Letícia, por favor. Aí o que acontece, gente? Aí falando um pouco aqui dos nossos negros africanos, né? Em suas danças nas senzalas, assim que eles chegaram aqui e tal, os senhores deles, né, os senhores brancos, achavam que essa dança deles, né, a Cláudia está falando aqui, como é que é, Cláudia? Que isso chegou até nós através dos antigos hebreus, por conta deles terem vivido muito tempo na Babilônia, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Com certeza absoluta. Houve uma leitura, né, da parte das autoridades do cristianismo, né, mas isso chegou até nós através do judaísmo, né? Você vê que o próprio judaísmo ele foi fundado na antiga Babilônia. A primeira sinagoga surgiu na antiga Babilônia. Pois é. E aí, essas informações são... Pode falar, Cláudia. É que essas informações, nessa questão assim da demonologia e tal, e são informações muito raras, assim, muito restritas, assim, até na Cabala, você encontra um número muito restrito de pessoas ligadas a isso, a uma Cabala mais oculta, que dá esse tipo de informação. Não é muito fácil de conseguir, não. Com certeza. Então, esses nossos irmãos escravizados, né, eles tinham lá as danças deles, né, e aí os senhores de engenho, eles achavam que, em função das danças, daqueles arquétipos todos, né, que aquilo ali já era exatamente algo ligado também aos demônios, a coisa ruim e tal, né? E aí esses nossos irmãos escravizados, muitas vezes, eles se manifestavam, né, em Exus, como eu coloquei aí no slide, né, o seu brado, jeito maroto, extrovertido, e assustavam os brancos, né, e que se afastavam ou até, muitas vezes, agrediam os negros escravos, né, dizendo que eles estavam possuídos por demônios. Boa noite, minha irmã Ana Cláudia, tudo bem? Tudo bom? Está nos ouvindo bem? Tudo jóia? Seja bem-vindo. Boa noite. Eu tô enrolada hoje, porque eu estou no celular. O computador não quer entrar. Daqui a pouco talvez eu saia e entre de novo. Tá bom, Letícia? Sem problema.
Tá bom, minha Então, querida. aqui com Fica tranquila. eu vou ficar por aqui. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite, querido. Boa noite, fica tranquilo. Pula para o próximo slide, Letícia, por favor. Pode pular para isso. E aí, com o passar do tempo, os brancos tomaram conhecimento dos sacrifícios que os negros ofereciam a Exu, o que reafirmou a hipótese de que essa forma de incorporação era devido aos demônios. Na verdade, os negros trouxeram das Áfricas, né, a sacralização dos elementos. E, obviamente, que o elemento animal, ele era utilizado, como é até hoje, nas Áfricas, né? A Cláudia citou aí o judaísmo, é também utilizado no judaísmo, é também utilizado no islamismo, né? Só que isso, com certeza absoluta, isso criou aí essa ideia de algo ligado a essa demonologia. Só que tem uma coisa, gente, Exu, ele não é bobo. Então, se a gente imputa a Exu algo demoníaco, algo fora do, vamos dizer assim, daquilo que a gente pode julgar como normal, e passa a atacar a figura de Exu, você sabe que o Exu ele não tem a mania de responder. Ele continua fazendo o seu trabalho. O seu trabalho é importante, é fundamental, entendeu? Pula para o próximo slide, Letícia. Então, ele assume isso sem dizer que sim nem que não, né? Assume esse estereótipo. Então, não há qualquer tipo de problema. Uma outra coisa que também influenciou bastante nessa visão deturpada de Exu foram as cores, né? Porque o preto e vermelho, principalmente alguns até amarelo, né? Reafirmam os medos e a fascinação que rondavam pessoas sensíveis. E aí, com o tempo, essas situações foram caindo no gosto popular, no mental de pessoas espiritualmente perturbadas, e se constituiu a visão real de que Exu é o demônio. É claro que a influência cristã, né, foi muito presente e é até hoje, né, em relação a isso. Agora, não podemos deixar de considerar que muitos médiuns despreparados, anímicos, né, ou perturbados mental e espiritualmente, recebiam Exus que se diziam demônios. Isso acontece até hoje, né? Se a gente pegar aí pelos YouTubes da vida, né, a gente ainda tem muita coisa feia aí denegrindo as nossas tradições, sem dúvida nenhuma. Pode passar para o próximo slide, Letícia. E aí, algo muito interessante, que isso foi algo assim muito complicado, né? Nessa onda de horror, alguns autores umbandistas, imagine, do passado, por falta de conhecimento, por ignorância, fizeram tabelas de nomes cabalísticos dos diabos, associando esses nomes aos Exus de Umbanda. Então, como exemplo para vocês, colocaram Exu Marabu como diabo Put Satanaika, Exu Tranca-Ruas como diabo Tarximash, Seu Veludo como diabo Sagatana, entre outros. Esse tipo de publicação, isso só ajudou a criar essa figura, vamos dizer assim, a trazer a figura demoníaca, figura de diabos, essas coisas, para os nossos Exus e pombagiras. Um outro fator também muito importante, no próximo slide, Letícia, e que isso infelizmente acontece até hoje, são as figuras que são comercializadas nas casas de artigos religiosos. Isso aí, por exemplo, para mim, quando eu olho uma imagem dessa aí, parece aquele brinquedo assassino. Como é o nome daquele troço que eu não sei nem pronunciar o nome daquele? Chuck. Chuck. Hã? Chuck. Não sei nem falar esse nome. Sei nem falar esse nome, nem quero, entendeu? E dizem que isso aí é Exu Mirim. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu já tive a oportunidade de ver um médium trabalhando com Exu Mirim lá no Templo Umbandista Caminho da Luz,
e é um Exu como qualquer outro, como Tranca-Ruas, Marabô, Tiriri, Caveira, tranquilo, numa boa. Já tentei muitas vezes verificar sobre um olhar lógico, com maior boa vontade da vida, esse aspecto de Exu Mirim. Gente, eu não consigo ver 1% de lógica espiritual nisso que chamam de Exu Mirim. Inclusive, na quinta-feira da semana que vem, se vocês quiserem, estou falando sobre isso, inclusive no Conversa Franca de Umbanda da semana que vem, que hoje nós terminamos falando sobre cigano. Foi a última falange que a gente falou, que a gente trouxe. Terminou hoje. Na semana que vem, eu vou fazer um compilamento, né, de tudo que a gente trouxe sobre falanges e abordando a possibilidade de novas falanges dentro da Umbanda, as falanges atuais, como surgem, por que surgem. E aí eu estou falando também sobre essa questão de Exu Mirim, falange de mendigos, falange de artistas, olha só, umas coisas loucas que aparecem aí, entendeu? Que, pelo amor de Deus, eu não vejo, sinceramente, volto a dizer, 1% de lógica espiritual nisso. E aí, voltando aqui ao tema do slide, né? Os vultos comercializados em casas de artigos religiosos, que nada tem a ver com os nossos guardiões, também contribuíram para denegrir a imagem dessa maravilhosa falange. Então, até hoje, a gente tem pombageira de seios de fora, Exu com chifre, Exu com rabo, entendeu? Com aspectos fantasmagóricos, né? Então, tudo isso contribuiu também, né? Além da demonologia mesopotâmica, além da questão do africanismo, né? Dos irmãos que foram escravizados, que foram exatamente muito maltratados, né? Então, tudo isso contribuiu. Passa para o próximo slide, Letícia, por favor. Então, na nossa opinião, o que é Exu, na verdade, né? Exu combate o mal, devolve o que mandam de ruim, é justo, tem equidade em suas decisões e em seus trabalhos. Ele não é, nem nunca foi o diabo. Então, gente, acho o seguinte, tudo isso que falam de Exu, na verdade, é a mente humana doente, leiga, carente de um Deus, e que transfere todas as suas fragilidades, né, para Exu. Normalmente, e quando não se travestem de Exu e pombagira para falarem ou fazerem inúmeras besteiras. Pula para o próximo slide. Então, quem é Exu? Quem são os nossos Exus e pombagiras? Pode pular para o próximo, Letícia. Aí vamos lá. Isso aqui já trago para vocês que é alguma coisa do Exu Grande Arcano, tá? Então, a palavra Exu, em sua origem, começa a ser pronunciada. Imaginem, gente, a pronúncia oriunda da Lemúria, o grande continente mítico, né? Submerso, né? Então, como Exud. E aí, traduzindo isso aí, como o povo que migrou, o povo que saiu de um local e que veio para outro. Então, podemos encontrar também a menção sobre Exu como Exuriá, ou seja, que é o lado oposto, o que está em oposição. Agora, esse em oposição, nós temos que entender que oposição é essa. Não é que Exu pertença a nada que é ruim. Apenas Exu é o desdobramento da vibração maior de Zambi. Tá certo? Vamos lá. Ainda vamos falar um pouquinho sobre as raízes da palavra. Pode passar para o próximo slide, Letícia, por favor. Então, olha lá, a palavra Exud, no hebraico, olha aí o hebraico, Cláudia, eles tratam de Ash
Oeste, traduzindo para o nosso português algo em torno de como fogo devorador. No egípcio, essa menção eles traduzem como move-se com agilidade e velocidade. Na língua mais antiga de que a humanidade tem conhecimento, o aramaico, a mobilidade serpentina do fogo. E no nosso iorubá, vamos entender a palavra Exu como Essu. Aqui existem alguns segmentos que colocam também a crase no U, tá? Não só no E, como também no U. E aí, traduzindo do iorubá para o português, seria como esfera ou círculo protetor, que eu não tenho a menor dúvida de que os Exus são, tá certo? Então, vamos sempre lembrar o que eu falei desde o início. Toda vez que a gente ver o Exu escrito com E-S-U, nós vamos remeter a nossa mente ao Exu da criação, aquele Exu iorubá, tá? E toda vez que a gente vê o Exu com E-X-U, nós vamos falar do Exu da transformação, que é o Exu que está dentro dos terreiros de Umbanda. Tá certo? Pode pular para o próximo slide, Letícia. E aí, características da falange. Primeiro, nossos trabalhadores eméritos desde o começo dos tempos. Foi exatamente aquilo que eu falei no começo da nossa aula, né? A partir do momento que houve aquele marco zero, né? O fator catalisador, aquele que veio primeiro na direção de Zambi, que foi o primeiro a ser chamado, foi o Exu da criação. Então, de Zambi surge a luz material, que foi coordenada pelos orixás, os senhores de todos os planos. O que Zambi fez? Vamos relembrar? Chamou cada um dos orixás e disse, olha, cada um no seu quadrado, né? Então, aquela energia que a gente conhece lá na pedreira, Xangô, a outra energia que a gente conhece na cachoeira, Oxum, a energia que a gente conhece no mar, Iemanjá, na mata, Oxóssi, e assim sucessivamente. Só que aquele que transitou por todos esses habitais foi aquele que veio primeiro e que preparou os planos, olha lá, se comprometeu a preparar os planos para outros espíritos. Tá certo? Porque quando tudo estava pronto, mas faltava o movimento. Foi quando Zambi novamente chamou Exu e pediu para que Exu pudesse dar movimento na sua obra. Tá? Então, com o agô dos orixás, com a licença dos orixás, Exu se comprometeu a preparar os planos para outras vibrações. Pode mudar, Letícia, por favor. Foi isso aqui que aconteceu. Os orixás, então, permitiram que do reino virginal, do reino do nada, ou do reino espiritual, onde só havia o puro espírito, né? Ocorresse a tão propalada descida, a reação causada pela insubmissão e revolta. Isso aí foi o fator catalisador na mitologia, queda dos anjos, rebelião de Lúcifer, como a gente queira tratar. Não importa o que foi. Houve um fator catalisador que fez com que os universos se expandissem, né? E aí, no momento que Exu chega, só que o Exu que chegou não foi esse com EXU, foi do ESU, né? São criados os limites. Surge o que é de cima e o que é de baixo. Quero também trazer para vocês, pula para o próximo slide, Letícia, isso é muito importante que eu vou falar. Quando a gente imagina o astral superior, a gente imagina aquilo que a gente conhece ou aquilo que a gente já ouviu falar, né? Então, eu falei no começo da nossa aula hoje, por acaso a Ana não tinha entrado, talvez ela não tivesse ouvido. Se a gente chamar o todo de Zambi, a gente está limitando esse todo. E esse todo ele não tem limite. Por que ele não tem limite? Porque o dia que tudo desaparecer, né? Todas as formas de vida, todos os reinos,
todas as dimensões, o todo vai continuar existindo em potência. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos uma parca compreensão, ou a compreensão apenas e tão somente do nosso universo. O nosso universo chama-se Zambi, chama-se Oxalá, chama-se Orixás, chama-se Falangeiros, chama-se Ciganos, Ibejá do Oriente, Caboclos, Pretos Velhos, Exus, Pombagiras, vibração humana, as outras formas de magnetismo. Isso é o nosso universo. Agora, saibam vocês que até chegar ao todo, muitos universos existem, muitas dimensões. Tá? Então, para que essa descida fosse coordenada, a hierarquia de cima começa a projetar a hierarquia de baixo. Então, lá de cima, Zambi determinou e tudo foi criado até que a humanidade surgisse na África, tá? Quando então foram reveladas as falanges, inclusive a falange de Exu. Pula para o próximo slide, Letícia, por favor. Então, aqueles que estavam bem em cima, os orixás, e aqueles que abalaram os pares vibracionais, o cosmo espiritual, os Exus, ao descerem por interferência direta das hierarquias superiores, olha aí, gente, em favor daqueles que surgiriam imediatamente abaixo, os seres viventes, né, dos quais nós formamos parte dessa cadeia, né? Então, eles foram os coordenadores não intelectivos, mas enviados a executar o aspecto da transformação. Vê se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. O Exu, ele não teve de forma nenhuma a incumbência de criar o aspecto intelectivo, intelectual, se a gente quiser tratar. O intelectual, quem foi o responsável? Os orixás. Aqui, Ori, cabeça, Chá, força. Agora, Exu não. Exu teve a incumbência de tratar do aspecto da transformação. E o que é o aspecto da transformação, senão o nosso corpo? Pode passar para o próximo slide que eu vou te mostrar, gente. Olha lá. Orixás, protótipo, primeiro exemplar, a parte intelectiva, a sensibilidade aos 6 sentidos. Quais são os 6 sentidos, gente? Os 5 que a gente já conhece, né? Visão, olfato, paladar, audição e tato, mas tem o 6º sentido, que é a mediunidade. Então, os orixás foram exatamente os responsáveis por cuidar disso. Agora, também tivemos a vibração dos Exus, que eles tiveram a missão, entre outras, da parte técnica. O que é isso? As posturas em relação às realidades das vidas. O que quer dizer isso? Para a gente entender. Todos nós temos as nossas realidades, não temos? Quais são as nossas realidades? São aquelas que nós assumimos desde a cosmogênese divina, por todas as existências que nós tivemos, e continuamos produzindo realidades neste plano. Mas aí a pergunta é, os Exus estão preocupados com a nossa realidade? Não. A preocupação de Exu, como grandes instrutores, a preocupação é com as nossas posturas em relação às realidades. Tá certo? E aí eu trago no próximo slide, Letícia, por favor, algumas menções interessantes sobre Exus, né? Exu, ele será sempre representado, olha o que está escrito aí embaixo, gente. Exu é sempre representado pelo triângulo invertido do hexagrama. Todo mundo sabe o que é o hexagrama, não sabe? A estrela de 6 pontas, né? Então, o que isto quer dizer? Isso corresponde, o triângulo invertido para baixo, aos nossos orixás ancestrais e a toda a nossa hierarquia constituída. Para vocês terem uma noção,
as entidades com as quais eu trabalho, elas, assim que elas chegam, elas me cruzam e cruzam o meu cambono ou a minha cambona também em todos os chakras, com o triângulo com o vértice virado para baixo. O que ele está querendo com isso? Que toda a hierarquia constituída do Luiz Fernando e também do cambona ou do samba que estiver ali trabalhando, que essa hierarquia seja chamada naquele momento para o trabalho. Entendeu, gente? Então, olha aqui, olha. O triângulo virado para baixo, a representação do Obatalá, que é um dos orixás, criador da terra, escultor do ser humano. O Dudua, no outro vértice, a mãe natureza, criação da vida terrestre. E aí, lá embaixo, todo orixá existe esse terceiro polo, tá? Que é o Elebara. O que quer dizer Elebara, gente? Ele, Senhor, Bara, corpo. Então, Exu é o Senhor do meu corpo. Está entendido? Então, olha lá, do lado direito, princípio ativo. Ori, orixás, Ori, cabeça, Chá é força. E Bara é corpo. E corpo é Exu. Está entendido, pessoal? Muito bem. Vamos aqui para o próximo slide, por favor. Primeiro, Exu é considerado uma vibração terra a terra. Tá? Então, no início dos tempos, Exu atuou nos processos de individualização, separando o ativo do passivo. Entendeu? O orixá é uma essência que possui o duplo. Olha lá. O par. Já Exu significa o reino natural, o homem e a mulher, que é o terceiro elemento. É por isso que dizem que Exu está com todas as pessoas. Por quê? Ao fazer os corpos, que Exu é Bara, corpo, né? Com o agor dos orixás, separou o que é macho e o que é fêmea. O que quer dizer isso, gente? Isso quer dizer o seguinte: dentro de nós existe o princípio masculino e o princípio feminino. Isso é princípio de gênero. Tá? Tá todo mundo me ouvindo aí ou caiu? Tá todo mundo me ouvindo ainda? Tá? Sim, muito estamos bem. ouvindo. Então, maravilha. Então, nós somos isso. Masculino, positivo, próton. Nós somos isso. Feminino, negativo, elétron. E quem é Exu nisso aí, separando o que é masculino do que é feminino? Exu é o nêutron. Na eletricidade não tem isso, gente? Próton, elétron e nêutron. O que é o nêutron? Nada mais é do que o fio terra, de onde a energia vem e para onde a energia é devolvida. Então, repare uma coisa interessante. Lá no Templo Estrela do Oriente, não sei se vocês já repararam, o nosso gongá ele é feito de uma porta, duas portinhas de alumínio, né? Naquelas portas ali de alumínio, ali dentro, nós temos todos os orixás e todas as falanges ali dispostas. Como é que a gente disponibiliza isso? Isso é para dar autenticidade no que está nesse slide aqui, tá? Por isso que eu vou contar essa história. Você tem para cada orixá e para cada falange, você tem dois copos, dois primeiros copos, um com o positivo, outro com o negativo, e tem o terceiro copo também, onde a gente coloca a pedra do orixá. Esse terceiro copo, ele nada mais é do que a representação de Exu em todos os orixás e em todas as falanges. Porque a hora que tiver um problema lá e que o assentamento precisar entrar em ação, é exatamente nessa figura Exu, dentro dos três copos, que é uma trilogia por cada vibração,
é exatamente ali que esse fio terra vai devolver essa energia para a terra. Deu para vocês entenderem? Então, para cada orixá ou para cada falange, eu tenho os 3 copos ali. 2 com água e a essência, e o terceiro, a água, a essência e a pedra, referente ao orixá ou à falange. Tá? É exatamente o que está dizendo aqui nesse slide. Que o Exu é o terceiro elemento, seja que vibração for. Tá? Muda para o próximo slide, Letícia. Olha aí, ó. É exatamente o que eu falei. Olha lá. Masculino, positivo, próton, na lei de Pemba, são os fixadores. O princípio ativo. Aquele que dá o start na energia, gente. Dirige a energia inerente para o princípio feminino, pondo em atividade o processo criativo, sem o qual seria impossível ativar a obra criadora. Tá? Então, aí, a gente tem a encruzilhada aberta, tá? A imantação, os sinais positivos, né? Exus. Tá? E, por outro lado, no próximo slide, Letícia, por favor. O princípio feminino, que na lei de Pemba é o processo de captação. Olha aí, ó, mesma coisa funcionando em relação ao universo, né? Expansão e captação, né? Processo de captação, princípio passivo, a manifestação da geração, da produção de novas formas de energias, o princípio materno dos fenômenos elétricos e das formas mais sutis na matéria. E aí é a encruzilhada fechada, que é a encruzilhada de Pombagira, né? Que é o quê? A desagregação. São os sinais negativos representados pelas nossas queridas pombagiras. Tá? Pula para o próximo, por favor, Letícia. E aí, o que diz Exu para nós? Isso é muito importante, né? A gente ouve falar isso há muitos anos. Na Exu é um espírito que precisa de luz. Olha aí. Né? Então, o que ele diz? Zambi fez a lei. Os orixás fizeram a lei. As falanges fazem as leis. Agora, Exu executa e faz cumprir as leis. Esse é o executor de todas as leis, gente. De todas as leis. É Exu, é o nosso grande instrutor. É o nosso Elebara. Ele, dono, senhor Agbara, do poder, né? O grande agente cósmico da magia universal. Tá? Uma outra coisa bem interessante no próximo slide, a gente fala muito sobre a hora grande. Por que hora grande, gente? Olha lá. Qual é a representação da hora grande? É o marco zero. E lá na cosmogênese divina, quando tudo começou, o universo se expandiu, quem veio primeiro, a partir do momento que Zambi dá aquele sopro, né? Quem veio primeiro? Exu. No marco zero. Então, o horário de Exu é a meia-noite, ou 0 hora. Por quê? Demonstrando nitidamente porque eles vieram à frente. Eles são os organizadores, os executores da gênese no universo astral e, por conseguinte, no planeta Terra. Então, quando a gente quer captar o ponto alto da vibração de Exu e Pombagira, essa é mais uma dica. De 11 à meia-noite, eu tenho uma tendência maior para captar a vibração de Exu. E de meia-noite a 1 hora, a vibração de Pombagira. E quando os ponteiros se encontram, é a denominada hora grande. Tá certo? Não sei se é o caso, pode pular para o próximo slide, Letícia. Eu não sei se é o caso de vocês, mas na minha vida eu escrevi um pouquinho. E esse pouquinho que eu escrevi, que aliás eu estou transformando o que eu escrevi até num livro, se Deus quiser, até o final do ano eu já estou botando ele no prelo. Muita coisa do que eu escrevi chegou na madrugada. Entendeu? Então, a madrugada, para mim, sempre foi maravilhosa. Muitos pontos que eu recebi, inclusive, todos vieram de madrugada.
Então, vamos falar um pouquinho de Exu como guardião do planeta Terra. Pode pular para o próximo slide, por favor, Letícia. Exu é o responsável pelo saneamento básico do planeta, bloqueando as correntes inferiores para que estas não venham a desestabilizar os vários sistemas da realidade. Todos nós sabemos o seguinte, que o polo negativo da vibração, ele existe, indiscutivelmente, ele existe, né? Ele existe e só que ele existe e serve à luz. Mas a ideia deles, sem dúvida nenhuma, é desestabilizar essas realidades que foram exatamente adaptadas por Deus. Tudo funciona dentro do equilíbrio, dentro de um eixo, né? E a ideia deles é exatamente desestabilizar. Então, Exu, como grande, costumo até brincar dizendo que Exu faz parte do BOP espiritual, o Batalhão de Operações Especiais do Espaço, né, do Espaço Maior. São eles os responsáveis por exatamente trabalharem toda esses ambientes, né? E aí Exu higieniza as correntes mentais, afetivas, emocionais e sexuais que brotam e se multiplicam rapidamente no planeta, em virtude de pensamentos, palavras e ações emanadas por bilhões de seres, o que acaba promovendo correntes de ação neste plano físico. Gente, é exatamente o que nós estamos vivendo neste momento de pandemia no planeta. Eu acho que Exu e Pombagira estão fazendo hora extra, entendeu? Estão fazendo hora extra. E, coitados, o que eles estão sendo obrigados a higienizar, né, a egrégora desse planeta, porque está muito difícil, está uma coisa assim pesada. As pessoas só falam de doença. O que eu conheço de gente doente é uma coisa de louco. O que tem de gente indo embora para outro plano também é uma loucura, entendeu? Se você está um pouquinho fragilizado, abre teu olho, porque está na hora de você ganhar passagem, não sei se só just on way, apenas ida, ou então ida e volta, entendeu como negócio? Então, muito cuidado, porque o momento é assim de uma egrégora espiritual completamente obstruída, entendeu? Muito obstruída. E aí Exu tem essa, como é que se diz? Também tem essa função, né? De higienizar essas correntes mentais. E aí vamos falar um pouquinho de Exu nos ciclos da vida, que também é bem interessante. Olha lá, ó. Nos processos de fecundação e de nascimento. O que quer dizer isso? Quando o óvulo vai lá para fecundar o esperma vai lá para fecundar o óvulo, o que acontece? Exatamente, Exu está atuando para que ali chegue aquele que precisa chegar. Vê se vocês entendem. Né? Por quê? Porque, obviamente, já existe uma programação anterior do astral superior para que o ser que vai entrar ali, ele seja aquele determinado pela justiça divina, entendeu? Então, a partir dali, a partir do momento que já existe ali um sopro de vida, né, e até o nascimento, Exu está trabalhando para exatamente trazer os arquivos pretéritos para aquele ser. E a grande prova disso é que depois até do que a gente nasce, o ser humano nasce, repare que a moleirinha, né, ela fica bastante maleável até mais ou menos os 7 anos de idade. É o período exatamente que se completa a primeira fase, né, do ser humano, que é a fase que está recebendo todos esses arquivos pretéritos, entendeu? Então, Exu tem essa grande missão também. Na natureza, na vida humana e nos elementares. Nós agora, quando falamos sobre falanges,
nós abordamos muito a questão dos elementares, porque eles são grandes aliados de Exu, entendeu? Todas as formas de vida, elas sempre passam por esses 5 estágios, né? Do astral, do terrestre, depois para o mineral, depois para o vegetal, para depois vir para o animal. Então, cada um desses estágios, você tem ali os elementares exatamente atuando sob a supervisão dos orixás, de Exus, entre outras realidades, né? Outra coisa também bem bacana, gente, na ocasião dos desencarnes naturais e traumáticos. Aí eu botei ali tendências. O que é isso, gente? Existem 2 realidades, né, no momento do desencarne. O desencarne natural, nós não temos dúvida nenhuma de que esses amigos espirituais, que são os Exus e Pombagiras, eles vão de forma sutil prevenindo aquele espírito que está chegando o momento dele exatamente mudar de plano. Isso é avisado de forma sutil. Agora, existem também aqueles que têm os seus desencarnes traumáticos, seja por tendências ou não. O traumático poderia ser aquele que, por exemplo, desencarnou atropelado, uma bala perdida, uma coisa assim, que são os traumáticos. E o tendências, aquele que nasce, por exemplo, com uma tendência para o suicídio. Para esses, as falanges de Exus das almas têm exatamente um trabalho muito intenso, exatamente para que eles possam entender, a partir da entrada do túnel vibratório, que é o grande portal místico que atravessa as dimensões, eles possam ser instruídos ali por Exus das almas e possam exatamente entender a nova realidade da qual esses espíritos se fazem presentes, né? Na diluição do etérico, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir. Existe uma tese espírita, espiritualista e tal, de que nós deveríamos aguardar de 48 a 72 horas para exatamente promovermos aquilo que a gente chama de cremação. Porque, segundo essa tese, nós teríamos que aguardar a diluição do etérico. Só que o etérico, nós já temos notícias também de amigos espirituais que algumas falanges de Exus das almas também, essas falanges são responsáveis pela guarda dessa contraparte etérica que é utilizada por vampiros astrais nas suas artimanhas, entendeu? Então, já não há mais necessidade disso, porque o estudo já nos mostrou como é que a coisa funciona, tá? E aí eu acabei de falar para vocês nos ajustes, né, de alguns eguns, relembrando que egum é toda a alma recém-desencarnada, né, no túnel vibratório, né? A gente sabe que o túnel vibratório, segundo a teoria do bode, que é aquela teoria lamaísta, nós passaríamos, a partir do desencarne, por um túnel vibratório. Isso daria aproximadamente 49 dias ao tempo da Terra, que não é o mesmo tempo do espaço. E ali, nesse túnel, esses grandes Exus das almas estariam ali instruindo esses eguns exatamente sobre a nova realidade da qual eles fazem presente, né? Eles farão presente. Dizem eles que todas as vezes que a gente chega lá em cima, que a gente se dá conta disso, a gente pede imediatamente um novo reencarne, né? Agora, é claro que o reencarne é concedido, dependendo de quem seja, de uma forma bem particularizada, bem individualizada, porque cada espírito é uma individualidade. Muda para mim, Letícia, por favor, o slide. Estou achando essa turma tão calada. Vemos a aula passada, quinta-feira passada,
gravada, ninguém falou nada, todo mundo sabendo tudo, entendeu? Rapaz, não é brinquedo não, hein? Não, ó, calada é só a casca, porque eu estou aqui acompanhando e a cabeça está assim, ó, um turbilhão. Eu acredito. É muita informação. Como diz são muitas emoções, como diria o rei Roberto Carlos. Fala, Ana Cláudia. E eu confesso que eu ainda não tinha olhado para Exu por esses aspectos, né? Talvez mais pelos aspectos mundanos, não pela questão da criação, da transformação. Então, assim, é uma baita responsabilidade aquilo que o pessoal simplesmente tem preconceito, né? Então, a gente vê que a gente não sabe nada. Por isso que eu estou aqui, estou quietinha aqui, estou só ouvindo. É isso. Que bom, que bom, que bom. Vamos lá, então. E aí, gente, quando eu falo para vocês sobre a obra Exu, o Grande Arcano, eu fiz esse slide aí baseado no que eu vi lá, que lá eles tecem, a partir das orientações do Exu Senhor, eles tecem ali uma série de especialidades. Olha que coisa bacana. As especialidades dos Exus de Calunga, são os Exus das almas, e as especialidades dos Exus de encruzilhada. Gente, olha só, eu estou falando Exus, mas veja bem, tem o polo feminino nisso aí, tá? Quando eu falo Exu, não é só Exu, não. Exu e Pombagira, tá? Por favor, tá? Só para que a linguagem seja mais rápida, né? A gente entenda. Mas quando eu falo de Exu, eu falo Exu e Pombagira, tá? Então, o que acontece? Quais são as especialidades em linhas gerais? Só para a gente poder, né? Então, todas as formas de desencarne são os Exus das almas, os de Calunga. Não importa se você é um anjo ou se você é um... Não importa, porque o padrão é vibratório. Quem vai encomendar você na hora da passagem de planos? Exus das almas. Nos processos reencarnatórios, olha só que coisa interessante, né? Todo o processo reencarnatório, desde a concepção daquela criatura até o momento que ele nasce, etc. E tal. E, principalmente, a atuação desses Exus das almas junto aos eguns e aos quiumbas. Vamos logo separar o que é isso para a gente entender? Porque existe confusão nesses dois nomes aí que o pessoal fala, tá? Vamos lá. A gente já não falou no curso 842 vezes do plano reencarnatório? Já falamos, né? Com certeza, né? 862 vezes, pelo menos. Então, eu estou falando mais um. O que é o plano reencarnatório, gente? É aquele agrupamento de espíritos que ainda tem karmas para serem depurados e que vão reencarnar ou aqui ou nos planos afins. Deu para a gente entender? Então, o plano reencarnatório está ali. Abaixo desse plano reencarnatório são os espíritos que estão encarnados, ou aqui, ou se em outro planeta tiver a forma de vida com carne, que eu não sei se tem e também não me interessa saber. E tenho raiva de quem sabe. Porque toda vez que é para falar de outros planetas, gente, eu escuto cada coisa que até Deus duvida. Então, prefiro. Já estão dando nomes aos ETs, tá? Falange de ET, o tipo da falange, e que se comunica com os ETs e tal. Aí eu paro. Tá? Então, vamos tratar aqui do plano terreno e vamos tratar do plano reencarnatório. Que a gente tem que fazer, o que é primeiro que a gente precisa fazer? Lavar nossa roupa suja primeiro, que está muito suja ainda, para depois a gente pensar em ETs, em outros planos, etc. E tal. Uma coisa eu tenho certeza, não existe vida só no planeta Terra. Existe vida em outros lugares. Agora, que tipo de vida, que forma de vida... Tá?
Enfim, a atuação dos Exus das almas junto aos Eguns e aos Quiumbas. O que a gente está tentando mostrar a vocês? O que é Egum e o que é Quiumba? Egum é todo espírito desencarnado, mas que ainda precisa depurar seus karmas. Vai reencarnar. Ou hoje, ou amanhã, ou depois, ou daqui a 1 milhão de anos, ou aqui na Terra, ou seja onde for. Mas aquele espírito ainda não pode ir para o plano do puro espírito, por causa de quê? Porque ainda não depurou, não fez a sua lição de casa, não terminou de fazer. Não foi aprovado, tá certo? Esses são os Eguns. Agora, o pessoal confunde Egum com Quiumba. Por que confunde Egum com Quiumba? Quiumba é um nome iorubá de um espírito que, por nós, é considerado como espírito de baixo astral. Vem de Quiumbanda, de Quimbanda. Tá? Aliás, essa turma ainda não me perguntou o que é Quiumbanda, nem o que é Quimbanda. Então, acho que até o final do curso não vão perguntar. Por isso que eu também não vou responder o que é, entendeu? Porque cada um tem uma visão sobre isso. Eu tenho a minha. Eu não tinha visão nenhuma sobre Quiumbanda nem sobre Quimbanda. Passei a ter depois que eu li o livro Exu, o Grande Arcano. Bom, então o Quiumba, ele nada mais é do que o Júlio César e seus Blue Cats. Só para a gente poder entender. Tá? A obra aconteceu na Casa Espírita, está tudo ali, bem esmiuçado, os nossos queridos Quiumbas. Tá? Então, a atuação de Exu nos Eguns e nos Quiumbas. A Cláudia já foi escrever lá. Aconteceu na Casa Espírita, ditada pelo Espírito Nora, recebido mediunicamente por Emanuel Cristiano. Fala, Cláudia. O Grande Arcano, já estou perdendo medo. Eu disse que eu não ia ler. Hoje já estou perdendo medo. Já vou ler. Você vai ler que você vai gostar muito. O único problema do Exu, o Grande Arcano, eu volto a dizer para você, é que existem algumas palavrinhas, e eu vou ser sincero, assim, eu vou falar com muita humildade para você. Umas palavrinhas assim um pouquinho difíceis para mim, sabe? Então, o que eu fiz? Quando eu não conheço assim a palavrinha, risco. Eu sou estudioso, gente. Até hoje eu gosto de estudar. Eu gosto assim de buscar a etimologia das palavras, entendeu? Aí eu vou lá no Dr. Aurélio, eu vou buscar, vou conhecer, porque eu pratico uma umbanda que fala assim uma linguagem bem fácil, de fácil. Vocês não entendem bem o que eu falo? Sejam sinceros. Não dá para entender bem? Eu não falo palavras difíceis, falo. Mas dificilmente, né? Entendeu? Então, só tem, de vez em quando, tem uma palavrinha difícil. O que a gente faz? Risca lá, vai lá no Aurélio e tranquilo. O resto, entendeu? Dá para a gente ir bem. Agora, voltando aqui, e os Exus de encruzilhada, gente? Muito interessante. Rompem barreiras e obstáculos de toda e qualquer ordem ou origem em quem? Olha lá. Encarnados. Então, tem essa separação que é bem interessante. Os Exus de encruzilhadas não é que... Pô, seu Luiz, eu fui lá no TEL e estava conversando com o seu Exu Tranca-Rua das Almas. Ele é um Exu de Calunga. Quer dizer que ele não vai me atender? Claro que ele vai te atender. O que a gente diz é que uma especialidade de uma entidade, ela é fundamental. E dentro daquilo que a gente já vai estudar no próximo módulo, que é o desdobramento de falanges, a gente sabe que a gente está conversando ali com uma entidade e pode estar conversando com outras sem a gente pressentir isso, entendeu? Então, isso fica muito bem claro no próximo módulo para vocês, tá? Então, tanto faz você falar com o Exu da encruzilhada como de Calunga, você vai ter os seus pedidos ouvidos, vai ter as suas orientações. Agora,
No astral superior, as especialidades são essas. Calunga, as questões envolvendo as formas de desencarne, processos reencarnatórios, atuação junto a igus e quiumbas, e a encruzilhada mais para os encarnados. Claro que isso aí é muito bem detalhado depois lá no livro Exu, o Grande Arcano. Por favor, Letícia, próxima. Agora vem o negócio. Quem são e quantos são os guardiões que eu carrego aqui, ó, no meu mental? Seu Luiz, eu posso carregar 832 Exus e Pombagiras? Pode. Pode. Tudo pode. Em parte espiritual, nada conclusivo. A única coisa que eu não recomendo é que a gente, entendeu? Porque todos nós aqui na Terra, nós precisamos de uma referência. Nós precisamos ter uma referência. Se a gente não tiver uma referência, a gente se perde. No astral superior, até foi um Exu, seu João Caveira me disse, lá não importa, Luiz Fernando, se você me chamar de João, Manuel, Antônio, Pedro, Fernando, eu não estou nem aí. Nós estamos lá para trabalhar e para ajudar. Lá não tem nome. Nome é aqui embaixo. Aqui embaixo tem nome. Então, a gente precisa ter uma referência. Na nossa visão doutrinária, nós temos duas entidades de Calunga, uma no masculino, outra no feminino, e duas entidades de encruzilhada. Passa aí para o próximo slide, Letícia, para eles verem também. Tá? Duas de Calunga e ali dois de encruz. No caso específico do seu Luiz Fernando, desses quatro, veja bem, desses quatro, o dia que vocês fizerem uma feitura no santo, dos quatro, um vai se apresentar e vai liderar essa falange na coroa de vocês. Tá? Mas, dos quatro, no caso do senhor Luiz Fernando, tem Tranca, a Rua das Almas, Pombagira de Calunga, a dona Tata Mulambo, de Encruzilhada, o seu Exu das 7 Encruzilhadas, e a Pombagira de Encruzilhada, a dona Rosa Vermelha. Desses quatro, quando eu fiz a minha feitura no santo, em 15 de dezembro de 1995, já se vão alguns aninhos, então nós vimos que foi o seu Tranca-Rua das Almas que chegou e liderou esse processo. Seu Luiz, o senhor está falando de 4 Exus, o senhor não mencionou aí, por exemplo, o Zé Pilintra, a malandragem, o senhor não poderia carregar esse tipo de Exu? Claro que poderia. Agora, identificado dentro de uma ritualística por esses 4. Podemos ter outros? Podemos ter outros, não tem problema nenhum. Só tem uma coisa, se você vai para um trabalho espiritual, você já tem que saber, tem que vir com as suas entidades definidas, sabendo que, num desdobramento de vibração, você trabalha com tudo, não tem problema nenhum. Vai desincorporar, para incorporar ninguém, mas você pode, você como um rádio, você vai captar todas as vibrações. Agora, você precisa ter uma referência. E essa referência é que vai, no teu trabalho espiritual, que vai prevalecer. Tá? Próximo slide, Letícia, por gentileza. Boa noite, Maciel. Queria ter uma vida dessa, olha só. Olha só. Maciel, gente. Gente finíssima, rapaz. Olha só. Eu chego lá, um dia eu chego lá, hein? A atuação de Exus em outros segmentos. Vamos lá. Primeiro, próximo slide. Nos terreiros. Como é que Exu atua, gente? Pode mudar o slide, Letícia, por favor. Olha aí. Não atuam apenas neutralizando as nefastas ações dos quiumbas, mas sim equilibrando perante a lei
todos os que se situem no círculo vibratório do grupo. Fechamento do círculo. Também já falei umas 300 vezes neste curso ainda, nesta turma, sobre o fechamento do círculo. Vamos relembrar o que é o fechamento do círculo. É aquela egrégora espiritual. Vou responder a tua pergunta já, Cláudia, só um minutinho. O que é o fechamento do círculo? É aquela egrégora espiritual que começa a se formar logo de manhã cedo, né? Nos primeiros minutos do dia que vai ter a sessão. Aí aquela força, aquele campo magnético começa a tomar forma, tomar corpo sobre o imóvel onde vai acontecer a sessão. E essas energias, elas acabam influenciando, como está ali, ó, todos os que se situem no círculo vibratório do grupo. Atenção, direta ou indiretamente. Os médiuns, dirigentes, mas também aqueles que frequentam ali a casa. Por que isso acontece? Porque esse fechamento do círculo, ele começa nos primeiros minutos do dia e o ápice, o ponto alto da vibração acontece no momento que nós estamos cantando para Ogum, que é quando a gente atinge o ápice da vibração. Ali, a falange do Senhor, do Exu Senhor Tranca-Giras, entrega o comando da falange para aquela falange que comandará no dia. Pode ser falange de Exus também, pode ser caboclo, preto velho, Ibejada, ciganos ou povo do Oriente. Falange de Exu Tranca-Giras entrega o comando da falange. E o ponto, que é o primeiro ponto que nós cantamos na abertura, tá aí o Maciel, que é Ogã também na nossa casa, sabe que é verdade o que eu vou dizer, nós cantamos. Soltei meu pombo lá na mata, foi na pedreira e não pousou, mas foi pousar na encruzilhada e Tranca-Giras saravou. Tranca-Giras. Mas foi pousar na encruzilhada e Exu saravou. Mas foi pousar na encruzilhada e Pomba-Gira saravou. Mas ela vai girar, ué. 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 Então, no primeiro ponto, a gente já faz a saudação à falange do seu Exu Tranca-Giras, porque é ele que entrega o comando da vibração para aquela falange que vai comandar no dia. Volto a dizer, não importa se é Exu, se é caboclo, preto velho, Ibejada, ciganos ou povo do Oriente. Está entendido? Então, o Exu neutraliza as nefastas ações dos quiumbas no terreiro, equilibrando perante a lei todos os que se situem no círculo vibratório do grupo. Desde que esses todos se permitam, tá, gente? Desde que esses todos se permitam, né, serem equilibrados. A nossa irmã Cláudia fez uma pergunta. Fala, Cláudia, pode falar para mim. Está aqui no chat, de qualquer forma, mas vamos lá. Pode acontecer de sonharmos com um de nossos guardiões? Ô, Cláudia, vou te falar uma coisa. Minha filha. E como? E como? E como? Inclusive, pode ser até que não seja nenhum dos quatro. Porque eu, por exemplo, como te falei, né, tenho aí, isso foi dado para mim na ritualística, né? Então, Tranca-Ruas, Seus Sete Encruzilhadas, Tata Mulambo e Rosa Vermelha. Sonhei já com Zé Pilintra. E não é uma entidade que eu nunca tenha sentido dentro de um trabalho espiritual. Nunca senti. Aliás, o dia que nós sentimos Zé Pilintra, vou até contar para vocês uma coisa muito interessante. Você vê, né, gente? Como é que a espiritualidade ela é sábia, né? Meu pai vai fazer agora em novembro, mês que vem, vai fazer 2 anos que ele faleceu. E aí, nós
fizemos um inventário extrajudicial com uma advogada que é esposa de um médium da nossa casa, maravilhosa advogada, a doutora Deise, e estávamos no cartório já para fazer a assinatura dos papéis, essa coisa toda, né, e tal. Vocês sabem que eu estava num canto e me veio na mente para eu firmar em seu Zé Pilintra. Olha só, nenhum dos 4 que eu carrego está lá escrito Zé Pilintra. Mas me veio aquilo. E me veio, além da necessidade de eu firmar, eu comecei a cantar um ponto, seu Zé Pilintra. Dentro de mim, né? Porque eu não ia cantar ponto alto dentro do cartório, que o pessoal ia botar a gente para correr ali, né? Mas, pronto. Aí, eu estou olhando para a dona Flávia, para minha esposa, e estou vendo que ela também está meio diferente, né? Sabe que ela vira para mim, depois que tudo terminou, ela vira para mim e disse assim, não sei porquê, mas me veio na mente que eu tinha que firmar em seu Zé Pilintra e eu estava puxando, naquele momento, ponto tal. Gente, o mesmo ponto que eu estava cantando dentro de mim. Olha que doideira, gente. Então, Cláudia, isso é uma prova de que a nossa egrégora espiritual ela é povoada, né, por uma pleia de espíritos que a maioria a gente até desconhece. A grande maioria a gente desconhece. Então, a gente sonhar com um guardião nosso é um privilégio que tu não faz ideia. É um privilégio, porque eles são, na verdade, os nossos grandes instrutores espirituais. São os nossos professores. Por isso é que eles são os Exus e Pombageiras da regeneração. Exus e Pombageiras da transformação. Porque são eles que nos dão as aulas para que, através disso, a gente consiga se transformar. Então, é absolutamente possível. Tá bom, Cláudia? Eu perguntei isso... Oi. Sim. Eu perguntei isso porque foi um sonho fantástico, que eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. E a aparência dele, na época, eu não sei explicar, a gente não consegue explicar racionalmente, né? Que era um homem assim, da minha idade, negro, assim, bem negro, e ele usava uma roupa de seda, um perfume, que eu não sei descrever que perfume era aquele, mas aquele aroma vem no meu nariz toda vez que eu lembro dele. E ele me protegia eu sei que era uma proteção que ele fazia, né? E quem estava querendo me prejudicar, falei, não vai passar, não. Pode ficar aí mesmo. Eu acordei de repente, né? Mas aquele aroma, assim, e aquela roupa nunca mais saiu da minha mente. Foi o que eu consegui saber até hoje. Bem legal, bem legal. Com certeza é a proteção, é a guarda que esse instrutor espiritual tem por você, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Letícia, passa para o próximo slide, por favor. Quando acontece alguma ação deletéria, olha aí, infiltrações dentro do terreiro, hein, gente? Sobre os filhos de terreiro, automaticamente a lei aciona os Exus para o devido equacionamento, principalmente os casos mais terra-terra. Olha aí, ó. Deixa eu ler daqui a pouquinho aqui o que o nosso querido Marcel mandou para a gente. As execuções de maior vulto são coordenadas pelos orixás, guias e protetores, pelos quais somos acionados através da paralela da lei. Deixa eu ver se eu mostro para vocês o que é a paralela da lei. Letícia, desce lá para o slide 40, que eu quero mostrar para elas onde é a paralela da lei para eles. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui em cima, ativo, Umbanda, luz. Estão vendo ali? Todo mundo está vendo? Lá embaixo tem Quiumbanda, tá? E trevas, né? E aí você vê que você tem uma reta
vertical, desde lá do ativo até lá embaixo passivo, tá vendo? E aqui do lado, onde está escrito sombras, passivo, quimbanda, tá vendo ali? Aquilo ali, vê se não é uma reta paralela àquela outra vertical que está lá. É ou não é? Com certeza, né? Então, essa paralela aqui que vocês estão vendo é onde Exu atua. Agora, olha que coisa bacana, gente. A humanidade, ela caminha nessa reta que vocês estão vendo aí, só que a reta que está horizontal. Está escrito aí, olha só. Eixo horizontal, o karma constituído. Vocês entendem? Ali é onde caminha a humanidade. A gente chama isso aí de fio da navalha. Por que o fio da navalha? Porque se você cair para um lado, é uma realidade. Se você cair para o outro, é outra realidade. Se você cai para um lado, você vai subir através das suas escolhas, olha lá, para o ativo, para a Umbanda, para a luz. Suas escolhas. Mas se também, através das suas escolhas, você cair do fio da navalha para o outro lado, olha lá embaixo, ó, que Umbanda, as trevas, as suas escolhas te jogaram lá para cima ou lá para baixo. Se você estiver lá em cima, através da tua escolha, Exu, que está na paralela da lei, ele sobe junto com você, tá? Exatamente ajudando a se elevar. Porém, se você faz a opção de ir lá para baixo, para as trevas, ele também vai junto com você, só que como agente do karma constituído. Ele vai ser o professor que vai dizer assim, a lição não está sendo bem feita. Você vai ter que refazer essa lição aí. Está entendido, gente? Então, esse é o hexagrama espiritual. Volta lá para o slide que a gente estava vendo, Letícia, por favor. Então, é isso aí. O Exu é acionado através da paralela da lei, por orixás, por guias e protetores. Tá? Pula para o próximo slide, por favor. Deixa eu ver o que o nosso Marcial mandou aqui. Teve uma vez no fechamento, depois da sessão do Povo do Oriente, que tive uma vontade de dançar, uma alegria repentina e um riso discreto. Perguntei para a mãe e ela disse que eu devo ter tido a presença da moça. Com certeza absoluta, não tem problema nenhum. Nós temos, inclusive, Marcel, irmãos ali no Templo Estrela do Oriente, que eles incorporam, trabalham, inclusive, incorporados com pombageiras. Isso não há problema nenhum, entendeu? Eu só não tive, vocês vão rir de mim agora, tá? Não riam de mim, gente. Eu só não tive ainda o prazer de ter a incorporação de uma pombagira. Não sei se é porque elas notaram que eu tenho a cintura muito dura, né? Não consigo mexer a cintura assim para um lado e para o outro, entendeu? Não é machismo, não, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Aí elas falam, pô, eu não vou chegar perto desse cara, não, porque esse cara tem a cintura muito dura, gente, entendeu? Então, é isso, tá? Na brincadeiras à parte, muito bom. As pombageiras são maravilhosas, né? A magia etereofísica nos templos. Olha só que coisa bacana. Exu, no cruzamento de responsabilidade com os mentores espirituais da casa. Olha o que eles falam ali. Aos quais eles são subordinados. Tá? Mentor espiritual da casa, viu que tem alguma coisa ali errada? Olha o que está dizendo lá embaixo. Olha ali, ó. Os Exus impedem a entrada dos marginais de toda e qualquer ordem, com exceção dos casos onde há uma determinação expressa do mentor da casa ou da entidade dirigente da gira. Nesses casos, olha lá, a falange do Exu de Ronda se responsabiliza por essa tarefa. Quer dizer, ou o mentor da casa, dirigente, ou então a entidade dirigente daquela gira. Está vendo que há uma infiltração ali de um marginal espiritual, aciona a falange de Exu de Ronda que toma conta e as coisas se reequilibram. Tá? E aí, no próximo slide, fala assim, e também
Muda aí, Letícia, para nós, por favor. Agora, esse aqui é bem bacana, olha lá. Os templos são utilizados em tempo integral, todos os dias, em diversos horários, para as mais variadas funções. Olha lá, gente, em período de pandemia, olha lá. Mesmo sem a presença de encarnados, a gente entende que o ser humano está carente, que o ser humano está precisando conversar, que o ser humano está precisando de um passe, que o ser humano está precisando de tudo. Toda hora tem gente mandando para o nosso WhatsApp aqui do Templo Estrela do Oriente: o terreiro já abriu, o terreiro já abriu, o terreiro já abriu. Toda hora, todo dia, gente. Não quero saber. Mas isso aqui precisa ficar bem claro. O terreiro continua trabalhando, principalmente o Templo Estrela do Oriente, onde a dona Flávia, junto com toda a equipe dela, né, na qual eu me incluo, obviamente, né, a gente prima ali pela limpeza, pela revitalização espiritual da casa, entre outros fatores, entendeu? Então, mesmo sem a presença dos encarnados, o trabalho continua sendo feito, gente, tá? O trabalho do Exu Guardião do Templo, olha que outra coisa bacana, inicia-se e tem prosseguimento aquém e além do terreiro. Olha que coisa bacana, né? Então, isso é muito importante mesmo, tá? O trabalho ele não só acontece ali, ele acontece fora, porque 24 horas por dia a gente precisa da ajuda e da guarda deles. Pula para o próximo slide, Letícia, por favor. Dos sacerdotes, os Exus são responsáveis pela segurança astrofísica, desde que os mesmos lhes deem condições de ajudá-los. Tá? Então, vocês podem ter certeza que nós contamos com a proteção dos nossos Exus, mas desde que nós façamos também a nossa parte, né? E aí, olha o que Exu está prevenindo a gente aí, olha aí, ó, a todos os dirigentes espirituais. Serão todos responsabilizados em relação às pessoas que frequentarem os templos e forem induzidas ao erro, à superstição e à crendice. Tá? Então, nós temos como é que se diz? Nós temos um papel muito importante nessa questão de desmistificar as pessoas que vêm atrás da gente através de um conselho, de uma série de coisas. Tá? Já falei para vocês, pode pular para o próximo slide. Embora não tenham perguntado, quero lembrar para vocês que quando vocês ouvirem falar de Quimbanda, o que é Quimbanda, Luiz Fernando? Quimbanda é esse eixo horizontal aí, olha. É o nosso karma constituído. Tá? Isso aí é a sombra. Tá? É o nosso passivo. É tudo aquilo que a gente deve, todas as nossas encarnações, todas as nossas lições que a gente não fez, que a gente deixou de fazer ou fez mal feito. Tudo isso representa nosso passivo, representa a Quimbanda. O que é a Quimbanda? É a luta do bem contra o mal. Traduzindo para vocês entenderem, o que é a Quimbanda? É a luta do bem contra o mal. O bem, ele está lá para cima, é o ativo, é a Umbanda, é a luz. Né? E aqui para baixo, olha lá, é a Quiumbanda, onde a gente ouve falar dos quiumbas, aqueles que a gente conhece, como eu acabei de falar para vocês, do Júlio César e seus Blue Caps. Então, a Quimbanda é isso, é a luta do bem contra o mal, que está estabelecida aqui, ó, na nossa mente. A gente vai alimentar na nossa mente aquilo que nós quisermos, através das nossas escolhas. Se nós quisermos alimentar o bem, através de Deus, nós estamos
tornando a nossa vibração cada vez mais sutil. Se a gente optar por alimentar o mal, a gente vai estar descendo e tornando a nossa vibração cada vez mais densa. Está entendido, pessoal? Pula para o próximo slide, Letícia. E aí, já expliquei para vocês o que é o movimento da paralela ativa através do bem, da luz, da evolução conseguida pelo ser espiritual, promove a neutralização ou equilibra as causas. Isso aqui é uma coisa interessante. Os efeitos, o choque de retorno, tudo através das ações positivas previamente conquistadas ou promovendo condições para conquistas futuras. Não sei se vocês já ouviram falar, uma vez, Chico Xavier, por quem eu tenho realmente uma grande admiração, ele disse que todo bem que nós fizermos se constituirá numa espécie de um advogado para nos ajudar a depurar as nossas faltas. Ou seja, vai ser o advogado que vai nos ensinar a fazer a lição. Olha o que o Exu está dizendo aqui para a gente. Vê se não é a mesma coisa do que trouxe Chico. Se você optar pelo bem, pela luz, pela evolução, conseguida pelo ser espiritual. Quem é o ser espiritual? Nós. Essa paralela ativa, o que é ativa? É lá para cima, né, gente? Lembra do triângulo que eu acabei de mostrar? Né? A partir dessa subida nossa de vibração, isso vai promover o quê? Uma neutralização. Vai equilibrar causa e efeito. Vai equilibrar o choque de retorno. Tudo através das nossas ações positivas, que foram previamente conquistadas, ou então promovendo condições para as nossas conquistas futuras. Agora, tem o outro lado também. Olha lá. A paralela passiva. O que é a passiva? É aquela que a gente preferiu ir lá para baixo. O que é isso? Promove o nosso choque de retorno devido à constituição das ações negativas. O que é? É castigo, gente? Será que é castigo? Pelo amor de Deus. Qual é o objetivo? Olha lá, está lá escrito. Reequilibrar o indivíduo para consigo mesmo e para com seu semelhante. Então não tem castigo. Tem aqui, olha, o Luiz Fernando, meu filhão, bonitão, vem cá. Você não fez a lição direitinho, filhão. Então senta aqui novamente e vamos dessa vez tentar fazer direito. É isso que o Exu faz. É o nosso instrutor, é o nosso professor. Tá? Pula para o próximo slide, Letícia, por favor. A visão de Exu no Templo Estrela do Oriente. Pode pular para o próximo. Eu não posso falar da visão de Exu sem lembrar o princípio de polaridade, né, que é um dos princípios herméticos, né, que fazem parte da obra O Caibalion, que eu tenho certeza absoluta que os alunos todos desta 24ª turma já adquiriram a obra O Caibalion, estão lendo direitinho, essa linguagem difícil, teosófica, mas maravilhosa. Se não quiserem ler, acessem o canal da Nova Acrópole, tem lá cada um dos princípios, a professora Lúcia Helena está lá explicando, maravilhoso, gente. Então, o que ele fala? Exu, quando diz assim, o Exu é o oposto da lei, mas o oposto é o quê? É negativo? Olha lá. O que Hermes fala? Olha lá. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O que é o igual e o desigual? A mesma coisa. Igual e o desigual, por que eles são a mesma coisa, gente? Porque eles só são diferentes na forma, mas na essência eles são iguais. Os opostos, olha lá, são idênticos em natureza. O que é a natureza? A essência. Mas são diferentes em graus. O que é isso? Está aqui em cima, Zambi. Está aqui embaixo. O que é? Exu. É o desdobramento de Zambi que está aqui embaixo, gente.
Então, o que a gente chega à conclusão? Que Deus e o diabo são dois polos da mesma coisa. Só que nós, médiums, temos o poder de transmutar esse diabo em Deus. Pelo quê? Através da aplicação do princípio de polaridade. Isso é um estudo maravilhoso que está lá no Caibalion e que traz Hermes Trismegisto 2.500 anos antes de Cristo. Esse livro ele é tão interessante, gente, vocês que gostam de estudar, que é o único livro que eu li até hoje, de alguns que eu li, que não existe o nome de quem escreveu. Vocês já viram isso alguma vez? Ali não tem escrito. Quem escreveu o livro, ninguém sabe. Só diz assim, os 3 iniciados. Quem são esses 3 iniciados? Sabe Deus. Agora, uma coisa eu achei bem interessante. Sabe quando esse livro foi editado? Em 1908. Ano que a nossa Umbanda foi revelada nesse plano. Será que é o acaso? Legal, né? Bem interessante. Pula para o próximo slide, Letícia, por favor. Ainda os Exus na visão do Templo Estrela do Oriente. Vamos lá. Pulou um, Letícia. Volta para trás, por favor. Para trás. Aí, muito bem. O que são eles para nós, gente? Executam os processos mais difíceis no astral superior. Olha lá. A instrução dos eguns. Isso é o trabalho fundamental de Exu. Outra coisa, na Umbanda que nós praticamos no Templo Estrela do Oriente, Exu não fala palavrões. Por quê, gente? Por quê? O que é o palavrão? O que é a pornofonia? Tudo que a gente fala não é energia? Com certeza, né? Tudo que a gente fala gera energia. Quando a gente fala uma palavra de baixo calão, a gente está jogando uma energia boa ou uma energia ruim? Né? Então, nós não podemos admitir que uma entidade de luz que já depurou as mazelas terrenas, que já se encontra no plano do puro espírito, embora necessite de luz, que essa entidade esteja disposta a faltar com respeito a quem quer que seja. Não entendemos isso. Outra coisa, não é Exu de forma nenhuma uma entidade trevosa que realiza desejos escusos. Traga a pessoa amada em 3 dias, ou então em 3 minutos, igual a miojo, né? Entendeu? Não vai rolar, isso não rola, de forma nenhuma. Outra coisa, o azogue é a principal razão para a utilização das bebidas alcoólicas quentes. Relembrando que Exu, dentro do Templo Estrela do Oriente, não bebe, não é só Exu. Qualquer entidade não bebe bebida alcoólica. E a razão de existir bebida alcoólica no ponto é isso, é o azogue. Azogue, para quem não sabe, é uma substânciazinha química, muito parecida com o mercúrio, aquele mercúrio que fica no termômetro, né, que mede a nossa febre, e aquilo ali é o responsável por atrair a vibração de Exu e Pombagira. Pode mudar para o próximo slide, Letícia, por favor. Para Exu não existe o que é certo ou errado, e sim o que é justo e merecido. Por isso, ele é o executor da justiça kármica, aquilo que nós falamos. Você fez a tua lição, ele está ali do teu lado te orientando, te dando força e etc. Agora, se você não fez a tua lição, é ele que vai também te ensinar a fazer essa lição. É o mensageiro dos orixás, responde como executor da lei e aquele que chega primeiro, com certeza absoluta. Quando você faz um imã para um orixá, tá? Quem leva esse imã para o orixá é o Exu. Pode pular para o próximo slide, Letícia. Não é vingativo, violento, cruel, não come galinha ou carne crua. A função dos imãs
é atrair vibrações. Atenção, aquele slogan antigo, vou dar um bife para Tranca-Rua. Tranca-Rua precisa comer bife, gente? Será? Um Exu precisa comer bife? Não. Qual é a natureza do magnetismo animal? É o quê? Atrair a vibração de Exu com um determinado objetivo. É a sacralização animal. Outra coisa, os ogãs precisam ter cuidado em relação a pontos cantados. Já falamos isso em musicalidade. Negócio de pombagira, que foi prostituta, que... Nada disso. Zé Pelinda, que foi no morro pegar droga, pelo amor de Deus. Isso denigra a nossa religião. Outra coisa, transportador das oferendas. Indiscutivelmente, acabei de falar sobre isso. A gente faz uma oferenda, quem leva essa oferenda é Exu. Quem leva os nossos pedidos ao Oxalá Maior, Exu. Próximo slide, Letícia, por favor. Quem trabalha com oráculos, prestem bem atenção. Seja que oráculo for, quem responde na consulta oracular, Exu, que é o que está mais próximo de nós. Não importa que oráculo for, seja. Tá? Exu revela a satisfação dos nossos orixás com os descendentes. Quem são os descendentes dos nossos orixás, gente? Nós. Nós somos os próprios descendentes dos orixás. Então, é eles que realmente revelam quando a gente não caminha direitinho. E aí, somente trabalhando e praticando bem, é que esses Exus e pombagiras se elevam. Tá? Pula para o próximo slide, Letícia, por favor. Isso aqui, gente, eu não vou entrar no mérito, porque isso aqui são as características de Exus e pombagiras. Na apostila de vocês, vocês têm as características não só de Exus e pombagiras, mas de todas as falanges, de todos os orixás, entendeu? Então, a gente, com certeza, isso precisa ser bem estudado por vocês, tá? Isso aí é o beabá do negócio. E aí a diferença, pode passar para o próximo slide, Letícia. A diferença de eguns para quiumbas, eu já expliquei para vocês, egum é o espírito de um desencarnado, ele nasce, vive, tem corpo, desencarna. Ao desencarnar, passa para um outro plano espiritual. Conforme o grau de evolução dos eguns, eles são levados para fazerem parte de uma falange, a fim de atuarem, aprender e evoluir espiritualmente. Lá permanece até uma possível reencarnação ou uma fixação definitiva num outro plano espiritual. Tá? Então, é só lembrar, toda vez que a gente for falar de eguns e quiumbas, egum é aquele que ainda vai reencarnar, tá? E o quiumba não, é o polo negativo da vibração, é o Júlio César e seus Blue Caps. E aí a gente conclui o módulo 10. Pode mudar, Letícia, por favor. A gente conclui o módulo 10, lembrando que a Umbanda se apresenta culta, evoluída, atual, superando os tabus e crendices que marcaram seus primórdios. Não mais se pode aceitar Exus e pombagiras com aspectos aterrorizantes, fantasmagóricos ou imorais. Muito pelo contrário. E aí estão os médiuns videntes a atestarem a presença desses nossos grandes amigos em evolução que nos protegem pelas encruzilhadas da vida. Larô Exu, gira, giremos. Que Exu e pombagira possam estar do nosso lado, nos dando força, nos dando equilíbrio, nos dando sustentação. E aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Nenhuma dúvida? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Dito isto, na próxima aula a gente já entra no módulo 11,
que é o último módulo do nosso curso, porém, nós teremos algumas novidades depois do módulo 11. Fiquem tranquilos, como, por exemplo, a aula de moral mediúnica, entre outras emoções. Até porque, como diz o rei Roberto Carlos, o importante é que emoções eu vivi. Não é isso? Certo? Ah, pois é. Não é mole, não. Todo mundo está bem ou alguém chegou a incorporar algum Exu e Pombagira aí? Fala para mim. Eu estou bem. Não? Está bem, né? Letícia está bem. O Maciel está mais para lá do que para a Cláudia, que está de vermelho aí. Eu estou sentindo a Cláudia ainda um pouquinho acelerada, entendeu? A Cláudia, se batesse o tambor ali do lado dela, era capaz dela embarcar nessa, entendeu? Não, Cláudia? É lá, hein? E a Ana Cláudia, ela tem vezes que ela vai, que ela volta, que ela pensa, que ela repensa, mas está tudo bem. Mas eu não respondo por mim, não. Se o pessoal estiver batendo tambor, eu estou lá também. Estou lá também. Olha, tá vendo? Maravilhoso. Olha na casa dela lá. Maravilhoso. Olha, cheio de amigos na parede dela. Olha só, gente. Não é mole não, hein? Que beleza, hein? Pronto, pessoal. Vamos então fazer a nossa oração de hoje. Vamos aproveitar que a Cláudia está quase no estado alfa, entendeu? E a Cláudia então vai fazer hoje a nossa prece do dia. Não é isso, Cláudia? Pode fazer? Então, vamos agradecer, né, a noite de hoje por mais uma noite de aprendizado, com a ajuda dos nossos guias, dos nossos mentores, que possa fluir cada vez mais aprendizado, conhecimento, de tudo isso que foi assimilado na noite de hoje, a respeito dos nossos guardiões, e que nós possamos evoluir juntamente com eles, nesse processo, nessa caminhada terrestre, muitas vezes tão penosa, né? tão difícil, que eles possam nos ajudar, que essa caminhada seja mais alegre, diante dessa transição que o nosso planeta vem passando, né? Nesses desafios. Então, dito isso, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que bom, que bom. E aí vamos para o hino do Templo Estrela do Oriente, que é o que a gente faz sempre no final das nossas atividades, tá? Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou, e o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Queridos irmãos, que a luz maior de Zambi, de todos os nossos orixás, possa estar do nosso lado, e que nossos grandes amigos em evolução, sobre os quais falamos hoje, possa exatamente, como dizemos lá no Templo Estrela do Oriente, possam eles, pela misericórdia divina, estar de mãos dadas conosco
nos amparando, nos guiando e, principalmente, que Ele esteja ao nosso lado pelas encruzilhadas da vida. Salve a força de Exu e Pombagira. Larô Exu, gira, giremos. Gente, fiquem com Deus, muita saúde. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Letícia. Obrigado, Maciel. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado a todos os espíritos que estão aí nos assistindo, de luz. E não esqueçam daquilo que a gente, quando termina a nossa atividade, a gente faz, né? Nós amamos vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Boa noite. Beijo no coração. Beijo para todos. Beijo, gente. Só Tudo de bom. Pai. Allah abençoe. Fiquem com Deus.